Você não encontra nenhum pastor fulano nas páginas do Novo Testamento, porque pastor é um dom dado por Cristo, conforme Efésios 4:11. A cristandade adotou essa maneira de qualificar pessoas, como fazem com doutor fulano, engenheiro cicrano, deputado beltrano, comendador tal. Isso a cristandade fez na sua volúpia, por dividir os cristãos entre clero e leigo, clérigos e leigos. Isso não existe na Bíblia. Com a adoção também de escolas de teologia, algo também estranho à doutrina dos apóstolos, essas pessoas passaram a sair da faculdade com títulos assim, do mesmo modo como um advogado que sai do curso de direito com direito ao título de direito de advogado. Porque ele estudou, ele se esforçou para obter o título. Então nada mais justo que ele sair com o título de advogado. Engenheiro sair com o título de engenheiro, médico sair com o título de doutor. Tudo bem. Esses títulos honoríficos fazem sentido numa escala humana, como no caso de médicos, professores, advogados, políticos, etc. Mas nada tem a ver com os dons dados por Cristo. Porque ninguém obteve o dom por esforço, ninguém obteve o dom por ficar 5 anos numa faculdade. Não é assim que funciona. Até onde eu pude observar no Novo Testamento, nós só encontramos pessoas identificadas pelo dom no caso de apóstolos, profetas e evangelistas. Mas repare que em nenhum caso o dom vem antes do nome, como se fosse um título honorífico. Me corrija até se eu estiver errado, mas nas buscas que eu fiz na Bíblia, eu encontrei diversas vezes a forma Paulo, apóstolo, e por aí daí para frente, mas nenhuma vez apóstolo Paulo. Aliás, quando Pedro menciona Paulo, ele usa a forma irmão antes do nome. Ele diz assim, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. 2 Pedro 3,18. Não o nosso amado apóstolo Paulo vos escreveu. Isso está bem ao modo como o Senhor Jesus pediu para nos considerarmos mutuamente. Como que ele falou? Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. E qual a razão de Jesus ter dito isso? Nada melhor do que apresentar todo o contexto dessa passagem para detectar também a loucura daqueles que buscam posições eclesiásticas, buscam ser o mais igual dentre os iguais. Veja a passagem inteira. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, ou Mestre, Mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, que é o significado de Padre, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, de 1 a 12. Bom, para o dom de profeta, eu também não encontrei qualquer citação do tipo profeta fulano, mas apenas a identificação de quem era a pessoa, como quando aparece o trecho: chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, Atos 21, 10, mas não era um título honorífico, era identificando o dom dele. E apenas os profetas do Antigo Testamento trazem profeta antes do nome, como o profeta Isaías. Mas nós estamos falando aqui dos dons dados por Cristo em Efésios 4, dados à igreja e aos homens. E nós faremos bem até em observar o modo como os cristãos do primeiro século tratavam uns aos outros, nunca elevando alguém a uma posição honorífica por ter obtido o seu dom por esforço próprio ou por comenda de homens, como fazem as pessoas do mundo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, não eram tratados como títulos honoríficos ou eclesiásticos, mas eventualmente era citado o dom apenas para indicar a capacidade que Cristo havia dado àquela pessoa na sua obra. Era apenas para diferenciar o dom, e isso, obviamente, era mais expressivo no caso de apóstolos e profetas que não existem mais, por terem sido eles as pedras do alicerce da casa de Deus. Os profetas que existem hoje é no sentido de qualquer cristão que profere, que fala da parte de Deus, ele está profetizando. Mas não os profetas do Novo Testamento, que numa época quando não havia ainda a palavra escrita do Novo Testamento, eles traziam a revelação direta de Deus para os irmãos. E aí então eles profetizavam nesse sentido de trazer a revelação que hoje já está registrada nas páginas do Novo Testamento.
A alegação de alguns hoje de que podem ou devem até ser chamados de pastor antes do nome, só porque Paulo era identificado como apóstolo, Ágabo como profeta e Filipe como evangelista, é no mínimo pedante. O que esses homens querem para serem chamados assim? O que eles procuram, né? Crédito por possuírem um dom? Ninguém pode se orgulhar de um dom, porque o dom é algo que a pessoa recebe sem merecer, sem merecimento. Não precisa de esforço. Veja a passagem que diz assim: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente, ou quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o houveras recebido? Isso Paulo escrevendo aos Coríntios, que se achavam ricos em muitos dons, em 1 Coríntios 4, de 6 a 7. Além disso, nós nunca devemos nos esquecer de que os dons de Cristo, de Efésios 4, e não confunda aí com as manifestações do Espírito de 1 Coríntios 12, os dons de Cristo de Efésios 4 são dados como dons para o corpo, como um todo. São dons universais, não são locais ou provisórios, como são as manifestações de 1 Coríntios 12, que literalmente, no texto original, não são chamadas de dons espirituais, mas de manifestações espirituais. Alguém que tem o dom de pastor, de Efésios 4, será reconhecido por seu dom utilitário de pastor, em qualquer lugar onde ele esteja. Eu disse reconhecido pela facilidade e disponibilidade como ele age no cuidar das ovelhas. E não apontado como pastor, ou ordenado como pastor, reconhecido. As pessoas percebem que ele tem um dom. O mesmo vale para o evangelista, que qualquer um pode identificar, porque ele tem uma prontidão em buscar pecadores, encaminhá-los a Cristo. E também o mestre, o doutor, pela facilidade que ele tem para expor as Escrituras, e o prazer que tem até de explicar as Escrituras. A passagem de Efésios diz que ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, de 11 a 12. Mas isso, obviamente, alguém no sistema denominacional não vai entender. Não vai, porque ali pastor virou título honorífico. E a sua atuação desse pastor na Assembleia Local também é uma espécie de dirigente das reuniões. Então não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Esse modelo foi copiado no catolicismo romano. E por isso o pastor protestante tem a mesma função do padre católico, que é ficar lá na frente dirigindo uma congregação. Apenas a roupa muda. Mas a sua atuação, obviamente, inibe a ação do Espírito Santo numa reunião da igreja, onde a ordem não foi dada para que um falasse e os outros escutassem, não. Foi dada para que 2 ou 3 falassem e os outros julgassem. Leia 1 Coríntios 14, 26 até o fim. Uma experiência que me marcou logo nos meus primeiros anos de convertido, eu até já compreendia em algum grau essas coisas, foi quando eu conversei com um jovem pastor presbiteriano. Ele tinha feito faculdade de teologia, tinha sido ordenado pastor, tinha sido designado pela igreja presbiteriana para pastorear uma pequena congregação numa cidade vizinha, e naquele dia ele veio conversar comigo para abrir o coração. Ele disse que ele estava deprimido, ele estava triste, porque ele nunca teve jeito para cuidar de pessoas, para dirigir cultos, para visitar enfermos, para ensinar na congregação onde ele era o líder, onde ele era o pastor. E tudo isso era exigido dele. O que ele gostava mesmo era sair pelas ruas evangelizando, pregando nas praças, distribuindo folhetos evangelísticos. É isso que ele gostava. Ele tinha um jeito especial de sorrir para as pessoas. E os olhos dele brilhavam. Quando ele falava do Salvador para um incrédulo, eu conhecia ele. Ele gostava disso. Ele tinha o dom de evangelista. Mas ficar confinado aos ditames da organização a qual ele servia estava sendo demais para ele. Eu senti pena daquele irmão em Cristo que eu já tinha observado ser um evangelista de mão cheia. Ele era um soldado de linha de frente, não de retaguarda. Ele estava mais para Filipe, que era levado pelo Espírito Santo aonde quer que existisse um eunuco pronto para ouvir as boas novas, do que para um Barnabé, um dom de pastor como Barnabé, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso fala de Barnabé em Atos 11, 23 e 24. A propósito, leia Atos 11, desde o versículos 19 até o 26, para você perceber os diferentes dons em ação que aparecem ali nesta ordem. Evangelista primeiro, pastor segundo e mestre. Daí da conversa que eu tive com esse jovem pastor presbiteriano, eu percebi o quanto eu era feliz, o quanto eu era privilegiado de não ser guiado por alguma organização religiosa que rotula o que cada um deve ser e determina o que cada um deve fazer dentro das suas fileiras eclesiásticas. Eu estava livre para o Espírito Santo poder me usar do jeito que ele bem entendesse. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.